Sim, peraí. Graças a Deus, graças a Deus. Damos a todos as mais cordiais boas-vindas, a todos os amigos, a todos os irmãos que estão conosco aqui nesta pequena igreja, aqui em São Bernardo do Campo, Jardim Caluques, melhor dizendo também, São Paulo, né? São Paulo. E também damos as mais cordiais boas-vindas para você, meu cordial boa tarde, para você que está aí ligadinho no www.evangelhoemrede.com.br. Ficamos felizes com a sua audiência, aí também com a sua atenção que você vai nos dar nesses minutos que se seguem. E quando se fala de um debate, porque aqui estamos reunidos para realizar um debate teológico, né? Quando se fala em debate, as pessoas falam, não, é discussão, mas nós vamos ver, é uma discussão, mas nós vamos ver que nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, houve muitos incidentes onde houve debates com os profetas, com o Cristo, Filho de Deus, e também com os apóstolos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, 1 a 8, relata o incidente de um debate onde o Filho de Deus responde às perguntas dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, a respeito de com que autoridade fazem essas coisas. Logo em seguida, no mesmo capítulo, tem a questão do tributo, os saduceus e a ressurreição, e mais outra a respeito do Cristo ser o filho de Davi. No verso 39 e 40 diz, então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Outro incidente foi quando Cristo estava com os seus discípulos colhendo espigas para comer. Mateus 12, verso 2, comenta este debate. E o outro debate de Cristo foi quando um intérprete da lei o interrogou, né? Não é um cenário, um ambiente preparado como o nosso aqui, mas na verdade um perguntava, outro respondia e havia uma democracia, né? Assim também nos dias do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele começou o seu ministério, ele também debateu com algumas pessoas, né? A gente vê o discurso em Atenas, perante o Sinédrio em Jerusalém, capítulo 23, né? E também aquele debate caloroso na igreja de Jerusalém, com respeito à circuncisão dos gentios, porque eles estavam, algumas pessoas ali na igreja de Cristo estavam pregando que se os gentios não se circuncidarem, não seriam salvos. Então houve um caloroso debate ali entre os apóstolos, e depois houve o que? Um denominador comum, houve uma conclusão lógica, né? De que mais vale a circuncisão no interior, no coração, que é Cristo modificando a nossa personalidade, o nosso caráter. Graças a Deus. O apóstolo Paulo também disse em Tito 3, verso 9, ele fala assim, evita discussões insensatas. Olha só, ele fala para nós evitarmos discussões insensatas, só que nós não vamos fazer um debate, uma discussão insensata, vamos fazer aqui com os nossos professores uma discussão sensata, é diferente, democraticamente falando, organizada, né, para que não haja assim uma injustiça, né, por parte do mediador, né, que sou eu aqui. Terminando em Romanos 14, né, verso 1, diz assim o apóstolo Paulo, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né? Então aqui eu acredito que o nosso irmão professor, né, o professor Robespierre, ele não vem aqui discutir opiniões, e nem tampouco o nosso irmão Azarias vem discutir opiniões. O que nós queremos aqui, a direção do evangelhoemrede.com.br, é as explicações bíblicas fundamentadas na palavra de Deus, né? As explicações no grego, que acreditamos que é original,
e também no hebraico, né? Que também acreditamos que a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico. Agora, sobre esse assunto, grego-hebraico, né? Então, vamos conversar sobre, justamente hoje, para nós vermos qual é o melhor ponto de vista a esse respeito. Então, a Bíblia, ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que devemos pesquisar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, comparando assuntos espirituais com os espirituais, sempre respeitando o texto, o contexto e também o lugar e o tempo, né? Lugar e o tempo. Agora vamos para as regras do debate, né? Os mandamentos, os regulamentos desse debate. O debate terá 3 blocos de perguntas. No primeiro bloco, o mediador, que sou eu, fará 2 perguntas teológicas para o professor Robespierre e também para o nosso irmão Azarias. A primeira pergunta e o professor que irá responder será realizada por sorteio e terá uma duração de 10 minutos, com réplica também de 10 minutos e com tréplica de 5 minutos. Totalizando 25 minutos para o primeiro bloco. Na segunda pergunta, logicamente, desse primeiro bloco, será para o outro que não saiu no sorteio. Amém? Então, são 2 perguntas no primeiro bloco. No segundo bloco, presta atenção, agora vai ser um pouco diferente, o negócio vai ficar bom, cada vez melhor. Após o intervalo de 5 minutos, o professor Robespierre fará uma pergunta teológica dentro do tema em pauta para o irmão Azarias. E por sua vez, o irmão Azarias fará uma pergunta teológica também dentro do tema em pauta para o professor Robespierre, respeitando o mesmo tempo e programa do primeiro bloco. No terceiro bloco, tem uma outra inversão. Após o intervalo de 5 minutos, os convidados presentes no debate, olha lá, que são vocês, né? Farão 2 perguntas, uma para o professor Robespierre, então vocês vão elaborar a pergunta, e a outra para o irmão Azarias, respeitando o mesmo esquema do primeiro e também do segundo bloco, certo? Nos intervalos, agora vamos falar, nos intervalos de 5 minutos, se houver alguma pessoa que queira ser entrevistada para fazer um comentário a respeito daquilo que foi ventilado, o assunto, então essa pessoa poderá falar, né, poderá ser entrevistado. Essa pessoa terá um título de comentarista, vamos assim dizer. É uma parte, né, um da parte do irmão Robespierre e o outro da parte da equipe do irmão Azarias. Eles farão um esboço de 3 minutos, no máximo, relatando positivamente ou negativamente as respostas do irmão Rubens e também do Azarias, de forma amistosa e respeitosa. Agora, o mediador, que sou eu, Vanderlei Martinez Casale, terá autoridade no debate como no campo de futebol tem um juiz. Então, você sabe que o juiz é ele que dá o apito, né? É ele que manda lá. Então, aqui agora tem que ter um líder, né? Tem que ter um líder para pôr, se houver necessidade, ordem na casa, né? Tá certo? Se houver necessidade, mas nós sabemos que não vai precisar, porque o debate aqui é de pessoas cristãos, né? De pessoas que trabalham e pregam a palavra, eu acredito, para a honra e glória de Deus. Amém? Então, já está definido esses regulamentos e nós vamos começar, né? Vamos começar realizando, então, esse debate maravilhoso aqui, que é oferecido para você, da internet do Brasil e do mundo, porque a internet nós sabemos que está conectada no mundo, né? E você está no site www.evangelioemrede.com.br, amém? Então você também pode mandar sua mensagem
manda a sua pergunta, que o nosso amado irmão Denis vai começar a ver aqui, né, Denis, no computador, o que você quer fazer de pergunta. Quem sabe é uma pergunta muito, muito legal, muito boa, a gente pode colocar aqui também em pauta. Mas tá bom, graças a Deus, vamos aí na luta. E aqui eu tenho um papelzinho aqui, que eu ia fazer sorteio, deixa eu ver se eu acho aqui o papel. Tá do lado de cá? Isso. Que o primeiro bloco, ele tá faltando 2 aqui, hein? Do lado da Bíblia? Aqui dentro, opa, tá meio escondido aqui, né? Então tá bom. Então, são 4 papéis, né? Aqui 2 é o nome deles e 2 são as perguntas, são 2 perguntas, né? A primeira pergunta é a respeito sobre versões da Bíblia, originais da Bíblia, e a segunda pergunta é a respeito, aquele assunto que fala de Jesus Cristo, se falar de Jesus Cristo, está blasfemando, chamado Deus cavalo, né? Esses assuntos aí. Então, nós sabemos que os irmãos já estão preparados já para responder sobre isso. E fiquemos descontraídos, né? Porque nós todos somos irmãos, né? Não precisamos ficar temerosos, porque, vamos dizer assim, estamos na casa do Pai, né? Estamos na casa de Deus, né? Na igreja, casa de Deus. Tudo bem. Então, vamos aqui ao primeiro, não sei qual que vai ser, quem que vai responder a primeira pergunta. Eu não sei aqui, são 2 papéis. O Júnior que está aqui, o Júnior vai pegar um papel, pega aqui, Júnior, um papel, pega aqui, vamos ver quem vai responder, daqui para mim, quem vai responder a primeira pergunta, quem vai começar respondendo a primeira pergunta. Pergunta para o irmão Robespierre, então ele começa falando hoje aqui, né, respondendo. Agora vamos ver qual é a pergunta. Vamos ver qual que é a pergunta, porque no primeiro bloco tem 2, né? Vamos ver qual é a pergunta. Mas então, eu acho que, vamos ver, eu estou achando que seria melhor, vamos ver o que vai sair aqui, vamos escolher aqui, escolhe aqui. Liberal, seria melhor. Seria a primeira das traduções. Isso, muito bem, exatamente. São a primeira das traduções. Então, vamos aqui fazer a pergunta para o nosso irmão Robespierre. Então, sobre a tradução das Escrituras Sagradas, glória a Deus. Em qual língua ou idioma foram escritas a primeira e a segunda aliança, conhecidos como Antigo e Novo Testamento, como as pessoas falam? Vou repetir a pergunta. Então, nosso irmão Paulo vai marcar o tempo, né? Nosso irmão Paulo, quando eu falar já, você pode já. Então, em qual língua ou idioma foram escritas a primeira e a segunda aliança, conhecidos aqui no Brasil como Antigo e Novo Testamento? E também apresentar as provas necessárias. Então, o irmão Robespierre, o professor Robespierre, ele tem 10 minutos para responder, à vontade. Marca aí, Paulinho. Bem, primeiramente nós temos que ver o seguinte. A palavra Nova Aliança ou Novo Testamento, na verdade, é uma expressão que não existe. Estas expressões foram introduzidas pelo um indivíduo chamado Adriano, no ano 130, para desfazer da Torá. Na verdade, o que existe é Torá, Ketuvim, Brit Hadashah e os Atanar. Muito bem, é isto que existe. Novo Testamento é uma linguagem totalmente católica, apostólica romana. Primeira coisa, a língua exatamente dos talmidins, dos apóstolos, jamais, nunca, a língua dos apóstolos foi a língua grega, jamais foi o grego. A língua dos apóstolos foram exatamente o hebraico e o aramaico. E para tanto, existe aqui diante dos meus olhos 10 provas. Nós temos 10 provas irrefutáveis
dentro do texto